Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Todo mundo animado para o dia de hoje? Vamos começar então, né? Meu nome é Pascoal, sou daqui de São Carlos. Vamos começar então mais um episódio do Upgrade hoje. Antes disso, vamos começar fazendo uma oração. Pai querido e amado, com as alturas da vida, somos gratos a Ti pela noite que tivemos, pelo cuidado, pela proteção, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido a este momento. Agora teremos mais um episódio do Upgrade com a Isabela. Que o Senhor continue usando ela, que ela continue falando inspirada pelo Espírito Santo e por onde passar possa mostrar Jesus para as pessoas. Perdoe nossas faltas em nome de Jesus. Amém. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade lhe trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só
pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai. E o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Viver. Viver Jesus. Realmente nós precisamos viver Jesus. Não é fácil, mas precisamos fazer isso. Então, agora, para mais um episódio, queria chamar a Isabela Daiane, desbravadora, Fico feliz, minhas filhas são desbravadoras também, é um orgulho. E como diz o hino tema do Campuri DSA 2027, usar o lenço até trocar por uma coroa. Que Deus abençoe mais uma vez esse dia e a sua vida, Isabela, com você. Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos aqui juntos mais um dia para buscarmos o poder do Espírito Santo. Então, vou convidar vocês para mais uma vez fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor nos permitiu viver. Por mais esse dia, nós estarmos aqui juntos para buscar como irmãos a Tua presença, o Teu poder do alto céus. Que o Teu Santo Espírito continue conosco, fale aos nossos corações, nos encha de sabedoria e discernimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a música foi diferente, como o irmão falou. Essa é uma música que fala muito ao meu coração, desde que eu conheci ela. Ela é sobre ele, o nome da música, Eu citei no primeiro dia, nosso primeiro dia que eu citei a música, e aí ontem eu lembrei de colocar essa música, Então eu peguei ali, eu falei para a irmã Cláudia, eu peguei algum vídeo que já existe da Missão Amazonas e coloquei a música para que vocês pudessem ver, algumas imagens sobre o que eu estou falando durante esses dias e refletir sobre o exemplo de Jesus, o nosso maior exemplo de missão, de serviço, de entrega. Ele foi o primeiro missionário. Deus foi o primeiro missionário, a enviar Jesus para cá. Então, o nosso maior exemplo sempre será Jesus. Nosso exemplo de humildade, de serviço. Então, que nós possamos a cada dia buscar o Espírito Santo para que nós possamos nos assemelhar a Ele. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4, que diz assim: Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Versículo 3. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando nos outros como sendo melhores do que vocês. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Depois desses versos, vem aqueles que nós lemos já no primeiro dia, que fala sobre o exemplo de Cristo, de como ele se submeteu, ele humilhou-se até a morte e a morte de cruz. E é o nosso maior exemplo. Ele mesmo sendo Deus, ele deixou tudo, para vir aqui morrer em nosso lugar. Então esses versos, eles falam a cada um de nós, nos exortam, aqui para que nós sejamos mais humildes, colocando as necessidades do outro em primeiro lugar. E esse é o exemplo de Cristo, Foi exatamente isso que ele fez. E a música, que nós vimos no início,
traz um trecho, né, de João 4:34 que fala que a comida de Jesus era a vontade do seu Pai. Então aqui a gente vê que em cada momento da vida de Jesus, em cada aspecto da sua vida, a sua principal missão foi cumprir a vontade do seu Pai. E foi sobre isso que nós vimos ontem, né? Sobre ouvir a voz de Deus, sobre ouvir o que Ele tem para falar conosco. Eu vou compartilhar com vocês agora uma foto. Ontem nós vimos sobre o exemplo de Ezequias e hoje eu vou compartilhar uma outra foto com vocês. Pronto. Então, esse foi o exemplo que nós vimos ontem, né, de Ezequias, o missionário, que quando ele pôde perguntar qual o melhor lugar para viver, ele escolheu, né, perguntar onde Deus quer usá-lo. E falamos sobre ouvir a voz de Deus, né, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Vimos também o exemplo do Jefferson e a sua esposa, o exemplo dessa família maravilhosa que estava esperando a gente chegar, já nos conhecia antes da gente chegar. E hoje, né, nós lemos esses versos de Filipenses e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre essas imagens. Vou dar aqui um zoom porque eu acredito que fica bem pequenininho. Mas nessa primeira foto, vocês estão vendo aí alguns homens segurando uma pá, algumas ferramentas aí, alguns utensílios usados ali na construção. Quando nós fomos lá para o Amazonas, para a comunidade Nova Jerusalém. Nós somos nesses barcos aí que eu já mostrei para vocês, mas pode ser que alguém esteja participando a primeira vez. Então, nós fomos nesse barco, né, que é a lancha, Luzeiro, que é esse menor, e o maior, que é a igreja que navega. Então, os barcos, eles já são missionários, eles já foram aí carregados com vários equipamentos, várias ferramentas, vários materiais de construção que foram usados para a construção das salinhas das novas gerações. Então, aí nós temos os homens carregando bastante peso, o barco ele foi bastante cheio, né? Para que pudesse atender aquela comunidade. Afinal, lá não tem como comprar a maioria dos materiais, eles não vendem lá. Então, e quando vendem é absurdamente caro, né? Então a gente já levou tudo porque realmente lá não encontra. Então os homens aí carregando e na primeira foto, como eu falei, eles trabalhando. Aí nessa foto tem pastor que é presidente do campo, tem vários pastores, aí tem jovens, aí tem empresários e do outro lado da foto nós temos aqui varrendo, né, ali um espaço, a doutora Evelyn, que é a esposa do pastor Brian, que são um casal de presidentes, né, aqui do nosso campo, Missão Alagoas. Por que eu trouxe essas imagens? Nós sabemos que o maior exemplo de missão, de submissão e entrega que nós temos é Jesus. Mas tem algumas pessoas que também nos inspiram muito, né? E que bom nós temos esse privilégio de, apesar de tão falhos, pecadores, inspirarmos uns aos outros. Então, como eu estava falando da missão, nós temos que ir para onde realmente precisar, né? Onde Deus nos chamar. Assim como Cristo, né? Ele humilhou-se até a morte de cruz, né? Ele não considerou ser Deus. Essa é a palavra, né, que o apóstolo Paulo ele descreve. Ele não considerou ser Deus. Então, como eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido em busca apenas dos meus próprios interesses? Os versos que nós lemos, eles falam bastante sobre isso, né? Falam sobre nós sermos completamente felizes, amando uns aos outros, não ser egoístas, não viver para causar boa impressão. Quando a Bíblia nos fala para fazermos algo de todo o coração, isso inclui as intenções. Então, o que eu tenho feito para este reino? Nós estamos falando esses dias sobre um reino que vai além de mim, além de nós mesmos, o que nós temos feito para trazer esse reino até nós? E por que nós temos feito? Será que muitas vezes temos feito ali de maneira automática para cumprir uma escala, para cumprir uma agenda? Ou será que realmente o nosso coração ele tem estado satisfeito? Será que realmente essa é a nossa maior alegria, né? Fazer a vontade do nosso Pai? Então, que hoje a nossa oração seja para que nós possamos amar a Deus,
de todo o coração, para que a nossa vida realmente seja rendida aos pés de Cristo. Eu vou compartilhar uma outra imagem com vocês agora. Essa imagem, essa imagem é a minha preferida. Essa é a minha preferida, mas antes dela tem essa daqui. O que realmente importa? Nessas imagens, vocês podem ver aí que são dois barquinhos. E eu gostaria de refletir com vocês sobre esta pergunta. O que realmente importa? Nessa imagem, tem um barquinho com o símbolo dos desbravadores. É o barco do diretor do clube, o Jefferson. É o que eu falei sobre ele ontem, que ele faz parte da dupla Um por Cristo. Então, é ele que cuida ali daquela igreja. E olha a imensidão desse rio. É, assim, inexplicável. A gente viajou por horas, e assim, a imensidão desse rio. E o transporte que eles usam é esse. E na imagem seguinte, nós temos aqui essas fotos, né, que foram tiradas de maneira espontânea. Fiquei muito feliz. Eu estava na mídia, então eu geralmente não saía nas fotos. Eu estava na mídia fazendo os stories, mas a fotógrafa tirou essas fotos. Aí eu estava compartilhando com essas crianças, né, uma historinha da Bíblia. E o que me chama a atenção nesse caso é que essa família, né, temos aí a mãe na foto e os seus filhinhos. Ela é uma mãe, uma jovem de 20, uma jovem de 27 anos, e ela tem quatro filhinhos, e seu esposo foi trabalhar fora, em outro estado, né? Porque lá no Amazonas existem poucas fontes de renda. Depois, amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre a questão da fonte de renda deles, mas o esposo, ele foi trabalhar em outro estado, não tinha, né, como... Então, ela teve que aprender a guiar o barco. Agora, imagine uma mãe com quatro crianças pequenininhas, tendo que conduzir aquele veículo que eu mostrei para vocês, aquele barquinho naquela imensidão do rio. E imaginem só, durante o dia ela vinha com os seus filhos, a consulta médica, consulta odonto, quatro crianças. E eu fiquei assim, admirada. E eu perguntei para ela, né, o que motivava ela a estar ali, a levar as crianças. E ela disse que valia a pena. Então, quando era a noitezinha, assim, 6 e pouca da noite, já começava a ouvir aqueles barquinhos ali no rio, para poder eles irem ali para o ponto de encontro, né? Porque nós fazíamos o evangelismo à noite ali na igreja e atendia a um lado da comunidade, mas tinha uma outra comunidade que ficava do outro lado do rio que também queria vir. Então eles pegavam esses barcos e eles vinham. E eu fiquei pensando, o que realmente importa? Aquela mãe, ela entendia, como o irmão aqui está falando, né, que levar os filhos aos pés de Cristo é o maior objetivo. Então, aquela mãe, ela ali se esforçou. Eu perguntei para ela, você tem medo? Ela disse que sim, né, que para ela foi muito difícil aprender a conduzir o barco, mas quando o esposo viajou, ela tinha que aprender de alguma forma. E ali as crianças ficam comportadinhas, porque imagina só você colocar uma criança de 3, uma de 4, uma de 6 e uma de 9 no barquinho ali. Imagina, se a criança ficar agitada, se a criança... Mas não, eles ficam ali comportadinhos, esse é o estilo de vida deles, né? Eles vão sem colete. E é a fé que aquela mulher tem de que existe algo de bom do outro lado do rio, existe algo mais importante. E eu faço a pergunta que eu fiz lá no nosso primeiro dia: o que realmente importa? O que Cristo mais valorizava? As pessoas. Durante todo o ministério de Cristo, o que ele mais valorizou? As pessoas. E o que hoje mais tem importado para nós? Se não as pessoas, se não o reino de Deus. Então, que nós possamos refletir o que nós temos valorizado, o que nós temos realmente amado de todo o coração. E o reino de Deus,
Ele começa quando nós paramos de perguntar o que Deus pode fazer por mim e começamos a perguntar quem Deus quer alcançar através de mim. Nós possamos lembrar que é um reino que foi preparado para nós. Nós somos, sim, filhos amados do Senhor, queridos, perdoados, libertos. Tudo isso nós somos, de fato, se estivermos nele. Somos mais que vencedores, mas para além disso, Deus ele também tem esse mesmo amor pelas pessoas que estão ao meu redor, pelas pessoas que estão lá do outro lado do rio também, pelas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Então, que nós sejamos sensíveis à voz de Deus, falando ao nosso coração. Onde Deus quer usar você? Onde Deus tem chamado você para ir? Nós possamos nos preparar, estarmos prontos para o chamado de Cristo. Onde Ele quer nos levar? Que o nosso coração seja liberto do egoísmo, enfim, daquilo que tem nos afastado, nos impedido de olhar para as pessoas com esses olhos de amor e que nós possamos valorizar o que realmente importa. Para aquela família, para aquela mãe, nada mais importava do que aproveitar cada dia ali, buscando a Deus, levando sua família aos pés de Cristo. E quando nós fomos embora, ela perguntou quando vocês vão voltar. Então, existe alguém só esperando por um missionário para apresentar Jesus. Existe alguém que realmente valoriza o reino de Deus, mas nem sempre consegue vivenciar o reino de Deus como nós temos essa oportunidade de conviver entre irmãos, de congregar, de termos uma facilidade talvez de ir e vir com segurança. Então, que hoje a nossa oração seja essa, para que nós possamos amar a Deus, buscar esse reino de todo o coração. Vamos orar? Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelos testemunhos que nos inspiram, de pessoas que têm dedicado a sua vida, Senhor, em favor do Evangelho. Pessoas que colocam de lado títulos, posições, cargos, para humilhar-se, para ser servos. Afinal, Senhor, esse é o exemplo que o Senhor nos deixou. Enquanto esteve aqui na terra, sempre foi a sua maior preocupação. Que nós possamos ser libertos, Senhor, do egoísmo, do ego, cada uma que sabe o que tem impedido, atrapalhado de sermos a pessoa que o Senhor nos criou para ser. Mas que hoje nós possamos sentir, Senhor, essas correntes do pecado, essas correntes do mal serem quebradas, para que nós possamos, Senhor, recomeçar diante de Ti. Que o Teu exemplo, que a Tua vida nos inspire, Senhor, a valorizar o que realmente importa. Eu não sei o que tem ocupado o coração e a mente de cada um, mas que hoje nós possamos entregar, Senhor, o nosso tempo, o nosso templo, os nossos recursos, o nosso talento, toda a nossa vida. Nós possamos entregar a Ti, para que nós possamos ser instrumentos vivos, Senhor, do Teu amor, das Tuas misericórdias. Que nós possamos, Senhor, perdoar uns aos outros, viver em paz uns com os outros, que nós possamos fazer parte do avanço da pregação do Evangelho, que nós possamos fazer parte, Senhor, das últimas gerações aqui nessa terra, uma geração que vai terminar a obra do Evangelho aqui nesta terra, Senhor, essa obra que o Senhor começou, que nós possamos dedicar a nossa vida em favor disso. Se algo tem ocupado o nosso coração e a nossa mente, que nesta manhã nós possamos, Senhor, ser libertos para dar o nosso melhor, para que o teu nome seja glorificado e para que em breve o Senhor possa voltar, para que esse reino, de fato, venha se concretizar aqui na terra. Obrigado pelo teu amor, pelas tuas misericórdias terem se renovado nesta manhã e cada uma que possa sentir mais uma vez o abraço do teu Santo Espírito, nos lembrando o quanto nós somos amados, perdoados e libertos por ti. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então está encerrada agora essa reunião, né? Vai para aquele momento a turma da calçada, né? E também a gente tem o Upgrade Pay para fazer os pedidos de oração e os agradecimentos, né?
E como eu coloquei no chat aí, 1 Pedro 5,7, né? Vamos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós diariamente. Um ótimo dia para todos e até amanhã.